Todo espetáculo começa com um lugar, e este lugar tem história. No coração do Bexiga, um casarão da rua 13 de Maio, número 48, ergue-se como a sede do Teatro do Incêndio, desde 2017. Construída em 1905, a casa já viveu outras vidas. Foi boate, café e boteco boêmio, e hoje abriga um espaço cultural com sua arquitetura original preservada. O grupo Teatro do Incêndio, porém, nasceu em 1996, longe dessa sede. Foi no bairro de Pinheiros, dentro de uma antiga fundição de ferro, que o ator e dramaturgo Marcelo Marcos Fonseca estreou com Baal, o mito da carne, dando início a uma trajetória de quase 30 anos de experimentação e força teatral. Aos poucos, a companhia perambulou por endereços como Pinheiros e Consolação, até conquistar, em 2017, sua sede definitiva no Bexiga. Esse espaço que a gente está, assim, é a quarta sede da companhia. Então, um diretor de teatro amigo meu falou que o Teatro do Incêndio literalmente faz teatro, né? A gente levantou quatro sedes, e a primeira a gente não conseguiu pagar o aluguel, a segunda o metrô desapropriou, e a terceira a gente construiu, mas isso daqui é na frente da terceira sede. E isso foi pelo proprietário, quis se desfazer disso. Aqui onde a gente está funcionou a Boate Igrejinha, que foi onde a Maísa fez o último show dela em vida, Dolores Duran cantou aqui, Elisete Cardoso. Depois foi o Café Society, que era o reduto da boemia paulistana, virou o boteco do samba do Almir Neto, virou balada, virou pizzaria, e fechou, e tava um lixão. E esse cara, o proprietário, era um senhor que tinha nada a ver com a noite, quis se desfazer desse espaço aqui. Eu tinha um apartamento que eu comprei com a primeira peça da companhia, que eu dei entrada, consegui ter um apartamentinho que valorizou. Ele aceitou trocar o apartamento pelo espaço, né, um pau a pau, foi isso, porque o artista não tem dinheiro, ele queria 100 mil a mais. Eu falei, onde eu vou arrumar 100 mil? Não existe isso. Topou no pau a pau. E aí o que acontece hoje aqui é assim, eu tenho muito orgulho que eu não tenho mais apartamento, mas a cidade tem um teatro, eu vou deixar um teatro para a cidade. Então, eu conheci o Marcelo quando eu fiz aula com ele, né? Então, eu conheci o Marcelo como um professor, né, de teatro, um diretor de teatro, e a gente começou a trabalhar junto em algumas cenas, em algumas peças, né? O Marcelo foi apresentando Plínio Marcos, Nelson Rodrigues, apresentando o surrealismo e todas as possibilidades que eu podia, né, mergulhar dentro do teatro, que eu não conhecia, que eu não tinha ideia do quão próximo ao que eu queria fazer, quão próximo era nós dois, assim. Então o Marcelo, ele me trouxe um mundo onde eu vi várias possibilidades de criação, onde eu tinha liberdade, onde eu podia dar as minhas opiniões, onde eu podia criar, onde eu podia viver como atriz de uma forma que eu sempre pensei, que eu sempre sonhei. Trabalhar surrealismo, trabalhar butô, trabalhar expressão corporal, trabalhar de uma forma muito livre e muito aberta, né, junto com o diretor. Eu sempre mantive contato com o Marcelo. Ele foi um dos primeiros professores que me ensinou de fato o que era estar em cena e o que era fazer um personagem. E sempre admirei muito a companhia, sempre admirei muito o teatro. E a história dele de resistência e um berço para os jovens artistas, assim, que se formavam aqui dentro, né? Acho que fazer uma escola de teatro, você não sai de lá ator de teatro, atriz de teatro, você tem que ir para a vida. E sempre admirei o que esse teatro fazia com esses atores. E então, ano passado, eles estavam em cartaz com o Dionísio Pracoré. Eu vim assistir e reencontrei o Marcelo, assim, e ali naquele dia ele falou, tá, você vai ficar. O Marcelo foi meu professor e ele foi um professor do M1 até o meu M4, são 4 semestres em que ele esteve com a gente. E houve essa oportunidade em atuar no Dionísio Pracoré. E como ele já sabia que eu estava formada em moda e sabia que eu já estava trabalhando um pouco, houve a possibilidade de poder fazer figurino também. Cara, é que o Marcelo é muito engraçado. Então, desde que eu conheço ele, eu me divirto muito aprendendo com ele. Porque eu acho que foi algo
que me brilhou o olho porque não era maçante, sabe? Eu tive professores muito maçantes, você fica lá e lê, não sei o quê. E com ele era muito diferente, a gente testava, a gente lia. E eu acho que é o que acontece aqui também. A gente vem, a gente lê, a gente se diverte, a gente ri, a gente para, a gente comenta sobre a peça. Aí a gente volta, aí a gente traz ideias. Não é um negócio, tipo assim, ditador. Então a gente tá aqui, a gente conversa, é muito aberto para conversa. Que nem quando a gente foi fazer o cenário, eu falei com ele, eu falei, nossa, seria muito legal se fosse pichado. Aí eu pichei, aí ele falou, nossa, pinta lá fora. Aí a gente foi pintar lá fora. Então eu acho que é muito aberto, é muito um coração aberto aqui. E o Marcelo não faz uma parada que chama, que eu acho muito ingrato em todo o teatro, principalmente no musical, é a audição, sacou? Eu vou audicionar 30, 40 pessoas para escolher 2, 3, sacou? Tipo, e aqui não tem disso, aqui você vem, você mostra, se você se achar, ou o seu Marcelo pretender algum personagem para você, você explode aqui dentro, sacou? Esse sentido do que é incêndio é um pouco de se autoconsumir, é um pouco de você jogar fora o que não presta constantemente dentro da gente. Então, o nosso pensamento, de alguma maneira, é nômade. É isso que você faz, esse teatro que vocês fazem é assim. A gente sempre procura fazer o que a gente não sabe. A gente sempre procura ir para um lugar que seja um território misterioso, seja um território desafiador, né, para a gente, que mexa um pouco com as nossas estruturas, que mexa com as nossas certezas, que a gente não reproduza mais do mesmo constantemente. Fazer moda dentro do teatro é muito diferente de fazer moda no audiovisual, fazer moda no desfile, fazer moda no editorial. E no teatro as coisas precisam ser mais expandidas, as pessoas precisam ter uma leitura mais fácil do que você está trazendo. Então eu sempre gostei muito de misturar forma, volume, textura. Sobreposições é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque a gente teve uma questão aqui forte, eu acho que em todo o teatro brasileiro, que é uma questão de recurso. Às vezes a gente não tem o recurso que a gente gostaria de fazer uma produção, então a minha criação é muito em cima disso, é muito pensada em como vai ser essa produção, porque a criação é individual, mas em geral a produção acaba sendo coletiva na confecção de uma peça. Dentro da companhia, um grupo de artistas fixos mantém viva a chama do Teatro do Incêndio. Esse núcleo artístico é responsável pela criação, montagem e execução dos espetáculos que caracterizam o grupo, além de desempenharem funções técnicas e administrativas essenciais. Eles são os pilares da produção diária, trabalhando juntos para garantir a continuidade e a qualidade das montagens que chegam ao público. No nosso núcleo, a gente se reúne sempre para fazer as reuniões e conversar sobre os projetos. A gente se reúne, né, para pensar nos próximos passos, em como a gente vai organizar as peças, as vivências. A nossa prioridade como núcleo, né, como o espaço, que é o nosso espaço, que é o nosso teatro, que é um lugar muito sagrado para a gente, de todas as formas possível, fazer com que esse espaço seja um espaço muito acolhedor, onde a gente venha para cá e se sinta bem, se sinta confortável. E o nosso núcleo é um núcleo muito unido, um núcleo onde a gente pode contar, né? Um núcleo onde a gente conta muito um com o outro. A gente é muito unido mesmo, e eu nem consigo imaginar como seria se não fosse assim. A gente se conheceu aqui, mas eu acho que o teatro de grupo também traz isso. É uma união tão necessária, assim, eu acho que não acontece nada se não for o coletivo. Esse lugar que o Marcelo traz e que o núcleo artístico traz hoje, que é a escutativa, é você ouvir o outro, é olhar no olho, deu merda aqui, vamos parar tudo e resolver. Então, acho que isso é fundamental e faz com que o processo seja leve, com que o processo seja gostoso e com que fortaleça também a equipe de um modo geral. E o que é muito interessante aqui no Teatro do Incêndio é essa autonomia que o Marcelo dá, né, para todas as áreas, desde a minha parte que cuida da produção, da logística, financeira também, né, das tratativas com os clientes, com os editais, como as meninas, a Sabrina que cuida do figurino, então ela tem autonomia total para decidir qual a linha do figurino que ela quer ir, né, a partir do feedback do Marcelo. Eu acho que quando a gente entra num teatro de grupo, vira tudo uma coisa só. A gente acorda pensando nisso. Por mais que a gente tenha nosso trabalho, nossos compromissos, a gente já está sempre relacionando o que precisa fazer, sabe? Às vezes é uma coisa simples do dia a dia do teatro, aí desde a parte de criação,
artística, é difícil separar. Eu acho que não tem como separar. Eu acho que a gente sobrevive porque a gente tem que pagar boleto. E a gente tem que trabalhar fora daqui, porque infelizmente, né? Mas separar eu pelo menos não consigo. Eu acho que quando você escolhe ser artista de teatro, é muito difícil você separar a sua vida profissional da sua vida pessoal, assim. É meio frustrante, mas é aquela máxima do a gente faz teatro por amor. A gente vive num país, e principalmente numa cidade, que não dá nenhum subsídio, nenhuma coisa pra gente continuar fazendo isso, então não dá para ser um emprego formal, onde você tem as suas horas de trabalho e você fecha a portinha, vai para casa e vive a sua vida pessoal. Para fazer teatro, você tem que pensar teatro o dia inteiro e viver o teatro o tempo todo. No meu caso específico, falando de mim agora, sim, a única coisa que diferencia a minha vida do que é o teatro é que eu resolvi não morar nele. Porque eu preciso ir embora alguma hora, né? Eu preciso ir para cá, preciso namorar, eu preciso ficar em silêncio, eu preciso ter gato, entendeu? Essas coisas, eu preciso cozinhar. Então eu preciso ir embora, uma hora eu preciso ir embora. Mas a minha vida está, eu diria, assim, não tem para onde eu ir. Para onde eu for, eu sou Teatro do Incêndio. Fazer teatro é muito difícil no Brasil, a gente não tem apoio, a gente não tem verba, a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada. E fazer acontecer isso tem que ter muita força de vontade, tem que ter uma loucura muito na cabeça. Porque assim, é isso, tem dia que a gente vai receber o público e a gente fala, caramba, faltou papel higiênico no banheiro para receber o público e a gente não tem dinheiro. Mas a gente precisa ter um papel higiênico no banheiro, por exemplo. E isso é uma coisa muito simples, assim, mas a gente tá com a cabeça, às vezes, na peça. E aí a gente tem que parar e falar, caramba, não tem papel higiênico. Então eu acho que o dinheiro é a maior dificuldade, infelizmente. Então é muito difícil pra gente ter dinheiro para fazer as coisas. Eu acho que a gente faz um trabalho belíssimo com o que a gente tem, mas às vezes é meio triste olhar para as coisas e ver que a gente podia ter feito um puta de um trabalho, que a gente podia ter agregado isso, aquilo, outro, se a gente tivesse uma verba, que a gente não tem. Então a gente trabalha com o que a gente tem. E uma verba ia fazer, assim, uma diferença absurda. Porque a gente olha e fala, cara, dava para fazer um cenário puta desse tamanho, uns figurinos com, nem que seja coisinhas pequenas, mas a mais, sabe? Eu acho que dá uma diferença. Eu acho que você montar uma temporada e ficar em cartaz num espaço, principalmente para quem não tem uma sede, né? Ou até mesmo para quem tem uma sede, manter esse espaço, ele é muito árduo, né? E o grande desafio é como você trazer o público para assistir o seu espetáculo, né? Aquilo que você pesquisou. E principalmente aqui em São Paulo, que em São Paulo fala que é uma selva de concreto, né? Todo dia, hoje em São Paulo, você tem uma estreia, você tem um assunto novo sendo abordado, né? Pela classe artística e de formas diferentes. Que isso é muito legal também. Eu vejo que as produções têm pensado em muitas questões, então, em não focar só no final de semana, então trazer as temporadas também durante a semana. Então, acho que o grande desafio é como você manter uma temporada em São Paulo, que é esse mundo, né, aberto, e como você trazer público para assistir a sua temporada, e pagando, né, o ingresso. A gente teve agora um grande ganho que estão tentando destruir também, de alguma maneira ou outra, velada, né, assim, que é a Lei Aldir Blanc. Ela é uma revolução dentro, dentro do país, dentro do recorte, né, cultural. Mas tudo é muito difícil. Manter um espaço, manter uma companhia, as pessoas terem à disposição, o seu tempo à disposição para tudo. Cacilda Becker tinha uma frase que era assim, né? Tem gente que diz que ganhou dinheiro com teatro. Mentira. Não fizeram teatro, fizeram negócio. Quem se mete com teatro está perdendo dinheiro de um jeito ou de outro. É aquilo, a gente faz teatro por amor, mas amor não paga as contas. E então a insegurança de estar produzindo, estar fazendo, estar criando e não conseguir pagar as contas no teatro no fim do mês é sempre muito difícil, assim.
E essa insegurança é dos artistas, né? De conseguirem se manter aqui dentro e fazer esse teatro funcionar. Na verdade, assim, o desafio ele é constante, ele é diário. Ele tem teatro, quando não tem dinheiro, que a grande maioria deles não tem, você abrir mão de outras coisas que rende alguma coisa, no caso, uma grana tal, para poder se dedicar a uma parada que às vezes nem volta, nem tem... Não existe essa colocação de, existe um desafio. O desafio pra gente é estar aqui o tempo inteiro. Uma vez, eu liguei para o Antônio Bujanra convidando ele para assistir Filosofia na Alcova do SAD. E aí ele tirou um sarro de mim, assim, um diretor jovem, ele falou, eu só vou assistir peça de diretor depois da 6ª direção. Ele falou assim, mas por quê? Não entendi isso. Ele falou, porque o cara faz uma peça, fracassa, desiste. Aí ele faz a 2ª, fica endividado, não faz a 3ª. Aí o cara faz a 3ª, mas não tem fôlego para seguir. Se o cara fez 5 peças, fracassou 5 vezes e faz a 6ª, ele é um diretor de teatro. Ele é um vocacionado, ele está aqui para isso. Então, isso é algo... O Plínio Marcos citava muito isso, que a vocação é algo que virou um pecado. Né? Você tem uma vocação. Cada vez que alguém fala o mercado, eu não sou carne para estar pendurado no açougue, eu não estou em mercado nenhum, não estou à venda. Né? Então o que a gente faz não tem essa configuração. A gente faz isso porque é um papel importante de um diálogo nosso com a sociedade. Desde suas origens na Grécia Antiga, o teatro foi idealizado como um espaço de educação e reflexão pública. Nascido dos rituais em honra a Dionísio, deus do vinho e da fertilidade, o teatro grego evoluiu para uma forma de arte que questionava a sociedade e a condição humana. Hoje, em tempos de crescente polarização política e ataques à liberdade de expressão, o teatro continua sendo um espaço vital para o pensamento crítico e a contestação. Hoje, cada vez mais, você vai percebendo um cansaço, um enfraquecimento diante disso tudo, porque enfrentar tudo isso é muito maior do que nós todos. A gente não tem como ganhar, né, a poesia não tem como ganhar das coisas, não tem como ganhar dessa estrutura econômica, não tem isso. Então, cada vez que você tem um espaço, mantém um teatro, você, de alguma maneira, está reafirmando, é mais do que um espaço, é mais do que uma peça, você está reafirmando um modo de produção, um grupo, é um modo de produção completamente diferente. Né, que todo mundo é responsável de alguma maneira por tudo isso. Mas a grande dificuldade é você conseguir manter uma constância dentro do seu repertório, uma constância dentro da sua... Eu vou usar a palavra produção, mas eu acho que é uma constante da sua vida, porque é uma extensão da gente o que a gente está fazendo de alguma maneira. Mas o teatro é isso, ele tem... A função dele é a função final, talvez, do teatro, a função política do teatro seja entender a diversidade, seja realmente você criar o espaço da escuta, da tolerância, e é onde você emocionalmente vai se educando. Por isso que cada regime que fica mais fechado, né, cada ataque, né, da extrema-direita, ela não vai ao cinema, ela vai direto ao teatro, que é uma coisa artesanal, pobre e que nem tanta gente vem, mas é que é o lugar que cria essa provocação na sociedade. Em um cenário onde a cultura enfrenta ataques e falta de apoio, o teatro se reafirma como espaço vital para a expressão artística. É nesse contexto que o Teatro do Incêndio apresenta São Paulo Surrealista, Corpo Antifascista, uma montagem que, por meio de colagens poéticas e música ao vivo, questiona as contradições da metrópole, debochando da atual onda de conservadorismo e utilizando o movimento surrealista como inspiração política para provocar as estruturas pela imagem poética. Dirigida por Marcelo Fonseca, a peça é um dos maiores sucessos do grupo e retorna no mês de agosto para mais uma temporada. São Paulo Surrealista foi uma peça que veio do primeiro fomento ao teatro da gente e que onde a gente assumiu que a nossa estética tinha assim, raiz surrealista desde o princípio. Né? Isso nos ajudou no processo, nos treinamentos, numa definição da linguagem. São Paulo Surrealista, a definição dessa peça foi um menino que estava assistindo uma vez, que eu não conhecia, era do público, foi falar comigo assim, falou, preciso dizer uma coisa. Eu tentei entender a peça por 3 minutos. Quando eu desisti de entender, eu amei. A gente vem idealizando isso, né, construindo. Faz um bom tempo que a gente vem pensando nessa peça, em como que a gente vai fazer.
quem que vai estar nesse conjunto, nesse elenco, como que vai ser o cenário, como que vai ser a interação com o público, como que a gente vai passar a ideia política, né, a ideia social, as críticas que a gente quer fazer, como que a gente vai conseguir alcançar todas essas ideias dentro de uma peça que é muito significativa para todo mundo, né? Falando sobre um lugar onde a gente vive, um lugar onde a gente está o tempo todo. São Paulo Realista é muito louco, assim, porque quando eu cheguei, né, foi o primeiro contato que eu tive com o grupo foi esse. Eu não entendi porra nenhuma da peça, assim, né, de fato, assim, porque ela, para quem não tá, eu não tinha experiência nenhuma com teatro, assim, sabe? Isso há 15 anos, sei lá, 12 anos, 10 anos, não lembro quanto tempo faz. Eu realmente não sabia o que eu estava fazendo, eu sabia que eu tinha que iluminar e ia pela sensação, né? E hoje, depois desse tempo, né, a gente amadurece, você lê, você assiste peças, você faz peças, inclusive aqui dentro e tal, eu já tenho uma outra visão do que é essa peça, assim, sabe? Não entendo, mas eu percebo que alguma coisa mudou dentro de mim, esse espetáculo. Ela trabalha com uma perda da sociedade que é a imagem. É pensar por imagem. A imagem não é a foto. É pensar por imagem, não pensar com raciocínio lógico, analítico sobre as coisas. O surrealismo é a quebra da lógica, o não compromisso com a lógica. Então, voltando ao Piva, tinha uma frase dele que acho que esclarece bem isso. Ele diz assim: arrancar um pedaço do cérebro da população. E esse pedaço é justamente o pedaço responsável pela imagem poética. E é preciso repor esse lugar de novo na cabeça das pessoas, que é o lugar da imaginação, é o lugar da visualização. Então, essa é uma peça que já foi feita. E eu queria muito me despoluir daquilo que foi feito pra gente conseguir criar uma coisa nossa, porque é isso. Existiu uma recriação de figurinos. E eu precisava muito entender qual que era essa loucura do Marcelo, e como a gente já fez o Dionísio pra Coreia juntos, eu tinha essa coisa de entender mais ou menos como funcionava o nosso estado aqui, funcionava ele. E uma coisa importante pra gente era isso, ressignificar peças que a gente já tinha no teatro. Então as roupas das bacantes são roupas desenhadas, mas muitas das roupas das bacantes são coisas que a gente descobriu fazendo, colocando no manequim e moldando para ver como seria a amarração. Então houve isso no processo das bacantes. Para os outros autores, que eram pessoas de fato públicas, pessoas que existiram, teve um cuidado de uma pesquisa histórica, de entender quais eram as roupas que eram usadas, como que o Breton se vestiria, como que a Pagu se vestiria. Então, com esses personagens mais públicos, existia esse cuidado de manter a fidelidade com a pessoa que existiu. São Paulo Surrealista, eu acho que é um ritual contra a caretice que a gente está vivendo, assim. E acho que o que essa peça é muito importante, assim, de ser falada nesse momento vou ser política agora, mas a gente está vivendo num mundo onde os jovens pregam cada vez mais o conservadorismo e a caretice e cagam regra. E acho que essa peça é um grito de jovens que não acreditam nisso, sabe? Acho que por isso que é um ritual contra a caretice, porque a gente coloca em cena toda a hipocrisia que essas pessoas estão tentando esconder, e acho que estar em cena nesse momento sem subsídio e sem ajuda financeira, assim, agora a gente tem o PROAC, mas essa peça ela começou numa comunhão entre todos os artistas que estão aqui, de que a gente não tem dinheiro para pagar o salário dessas pessoas que estão aqui, estão vivendo 3 vezes por semana, as meninas do núcleo todo dia, e fazer isso sem dinheiro, sabe, numa cidade que agora está destruindo teatros, sabe, acho que é uma posição política muito importante que esse teatro toma. Porque a gente vem para provocar, para desagradar, para fazer o público se sentir desconfortável mesmo. Porque eu acho que essa é a função do teatro, no fim das contas. A gente quer mostrar o que a sociedade esconde o tempo inteiro. E São Paulo Surrealista vem isso o tempo inteiro.
todas as partes da peça a gente traz coisas que a sociedade esconde com muita hipocrisia. E a gente vem mostrar de forma desagradável mesmo. Eu acho que o público se sente incomodado em muitos momentos. E São Paulo é o lugar da contradição, é o lugar de todas as loucuras, que quando você abre a porta para sair, você olha, tem uma bosta de cachorro na sua frente, você tem um letreiro com uma informação, um carro que passou tocando uma música horrorosa, uma bicicleta na contramão que bateu, e tudo isso ao mesmo tempo, enquanto você olha para o asfalto e vê uma pichação. Então, São Paulo te dá todas as imagens ao mesmo tempo, e você precisa administrá-las por inteiro, cada uma, né? Então a peça é um pouco você caminhar em direção contrária, sempre de tudo. Então tudo para onde o público acha que a peça vai, ela não vai. Ela vai para a direção contrária. Então existiu essa criação de... Eu desenhei tudo, eu fiz a minha base de figurino que eu faço já é padrão para eu ter um norte para confeccionar, mas é isso, entender o São Paulo. E brincar com isso foi uma coisa assim muito bonita, porque você vê que São Paulo tem cor, São Paulo tem poluição, e é a mesma coisa quando a gente trouxe o Oxi, porque o Oxi em todas as outras montagens eram sacos de lixo com buracos. A gente pegou um saco de lixo maior e mais grosso, porque ele tinha que ser mais resistente, e o que eu conversei com o Marcelo é que a nossa fachada ela é toda pichada, e São Paulo é todo pichado. E a pichação ela faz parte do cenário de São Paulo, assim como a droga também faz. Então, entender o Oxi, colocando uma roupa pichada neles, entendendo que eles fazem parte de um cenário, é político, sabe? E a gente começa a falar um pouco da peça, da mensagem da peça, do que ela briga, do que ela conversa, a partir do figurino em que você coloca um drogado com uma roupa pichada. Porque ele já não é mais uma pessoa, ele se tornou um cenário de São Paulo. E é triste, mas é uma realidade que a gente tem que enfrentar a partir do figurino. Então, houve muito disso, assim, né? Então, essa peça, ela é muito importante porque ela fala tudo isso em 1 hora, de uma forma que as pessoas vão sair daqui felizinhas, sabe? A gente vai pegar no lugar das pessoas onde elas estão muito confortáveis, assim. E a peça é uma grande viagem em São Paulo, onde os monumentos falam, onde grandes celebridades, pensadores que passaram aqui falam e viram personagens. E é uma peça onde o público não precisa racionalizar, o público precisa sentir, tá aberto para sentir junto com a gente. Eu sei que a gente fez um trabalho muito bonito, um trabalho que foi bem delicado e a gente, né, se entregou assim 100% para que isso funcionasse e para que a gente conseguisse chegar no resultado que a gente chegou, e eu tô muito feliz com isso.